Boa tarde, eu vou falar agora um pouquinho sobre os impostos estaduais em espécie. Eu vou começar falando sobre o ITCMD, ou Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos. Ele está previsto no artigo 155, inciso 1 da Constituição Federal e o artigo 35 e seguintes do CTN. Bom, como eu disse, é um imposto estadual, então a competência e o sujeito ativo vai ser os estados e o Distrito Federal. O sujeito passivo, ele vai poder ser o herdeiro e o legatário, nos casos de transmissão e causa-mortes, ou qualquer das partes adstritas à doação, doador ou donatário, na forma da lei. O fato gerador, ele se divide em dois. Pode ser a transmissão da propriedade de qualquer bem, por exemplo, bens móveis, imóveis, veículos, valores financeiros, títulos de crédito e etc., ou a transmissão, cessão de direitos em decorrência de falecimento de seu titular, ou transmissão e cessão gratuita, que é a doação. Destaca-se aqui que nos moldes do artigo 35, parágrafo único do CTN, ocorrem tantos fatos geradores quanto sejam os herdeiros ou legatários. Por exemplo, o pai morre e deixa vários bens para cada filho e esposa. Cada situação, o bem deixado para cada um dos herdeiros, cada bem para cada herdeiro, vai ser um fato gerador diferente. Sobre o elemento espacial e temporal do fato gerador. Eles vão ser divididos também, Para os bens imóveis e respectivos direitos, vai ser no estado da situação do bem. Já os bens móveis e títulos de crédito, vai ser onde o estado que se processar o inventário ou arrolamento, ou em que tiver domicílio doador. Essa previsão aí está no artigo 55 da Constituição, no parágrafo 1º, inciso 2. Por exemplo, José faleceu no Rio de Janeiro e seu inventário foi feito em Minas Gerais. O José tinha um apartamento em São Paulo e um automóvel no Rio Grande do Sul. Para onde que vai o ITCMD do imóvel e do automóvel? Do imóvel é muito simples, vai ser em São Paulo, porque era em São Paulo que o imóvel se situava. Já do carro vai ser onde se fez o inventário, que no caso foi Minas Gerais, porque é um bem imóvel. Tem algumas situações peculiares que vai competir a lei disciplinar, a lei complementar disciplinar, Que são os casos que envolvem bens ou domicílio que não se encontram no Brasil. Por exemplo, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou se o de cujos possuía bens era residente ou domiciliado no exterior, ou se ele teve o seu inventário processado no exterior. Já o elemento temporal vai ser o momento da transmissão ou como se estabeleceu em lei estadual competente. No caso de bens imóveis, vai ser o momento do registro da escritura da transmissão. A base de cálculo vai ser o valor venal dos bens ou direitos transmitidos e da doação. Esse cálculo vai ser feito sobre o valor na data da avaliação, observando a alíquota vigente na data da abertura da sucessão. Ressalta-se aqui que o imposto ele não é exigido antes da homologação desse cálculo. E a alíquota, ela pode ser fixada livremente pelos estados, mas eles devem sempre obedecer o limite máximo de 8%, que foi estabelecido aí numa resolução do Senado. Bom, sobre ITCMD é isso. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Eu vou falar sobre o ICMS, que é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. A regulamentação desse imposto está prevista na Lei 87/96, também mais conhecida como Lei Candir, e foi posteriormente alterada pelas leis 92 de 97, 99 de 99 e Lei 102 de 2000. Geralmente, esse imposto ele é observado na nota fiscal numa coluna própria. Tá? Os sujeitos ativos desse imposto, o imposto de competência dos estados e do DF. Por isso, o cálculo vai variar de estado para estado, porque cada um tem a sua alíquota. Tá? A arrecadação advinda desse tributo é encaminhada aos estados e é usada por eles nas mais diversas funções. Vai incidir durante todas as etapas da produção
Toda vez que a mercadoria é vendida, o fato gerador ali é concretizado e, infelizmente, isso chega no consumidor final, porque nós sabemos que vai sendo juntado ao valor do produto, tá? Esse imposto, ele não vai incidir sobre o quê? Sobre operações com livros, com jornais, periódicos e o papel destinado à impressão dos mesmos. Não vai incidir também sobre operações e prestações que destinem mercadorias ao exterior, inclusive os produtos primários e produtos industrializados ou serviços. Não vai incidir também sobre operações interestaduais relativas à energia elétrica, petróleo, lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos também. Quando destinados à industrialização ou à comercialização. Curiosamente, o ICMS ele vai incidir sobre produtos importados. Como é que o ICMS é calculado? Ele é calculado pelo valor da mercadoria multiplicado pelo valor da alíquota. Destacando que a alíquota ela vai variar de estado para estado, tá? Ou também no DF, uma vez que é competência competência do Distrito Federal também. De acordo com o artigo 155, inciso 3º da nossa Constituição Federal, o Imposto sobre Veículos Automotores, IPVA, é um imposto brasileiro que incide sobre a propriedade de veículos. Ele é um imposto estadual, ou seja, somente os estados e o Distrito Federal vão ter competência para instituí-lo. O IPVA surgiu para substituir a antiga TRU, a Taxa Rodoviária Única. A TRU é um imposto que foi criado em 1969 pelo ordenamento jurídico brasileiro e a sua função era financiar a expansão das rodovias brasileiras. A finalidade com a arrecadação era para ajudar o governo, à época, nas construções e conservações da malha rodoviária federal, inclusive com a pavimentação e construção. A partir daí, surgiram algumas rodovias que o país possui hoje. O IPVA, em contrapartida, foi criado em novembro de 1985 e ele já entrou em vigor no ano seguinte, no dia 1º de janeiro de 86. Diferente da TRU, onde o valor arrecadado ia diretamente para investimento e criação de rodovias, o IPVA não possui relação à prestação de serviços. No entanto, é utilizado para despesas na administração pública. Em outras palavras, para ser mais específica, ele é arrecadado em forma de imposto. O fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie. Veículo automotor significa um veículo autopropulsionado, ou seja, que se locomove por seus próprios meios, o que envolve as aeronaves e as embarcações marítimas, além de veículos terrestres. O artigo 110 do CTN vai falar sobre isso e vai falar que são os veículos dotados de força motriz própria. Exemplo, automóveis, ônibus, micro-ônibus, caminhão, motocicleta, triciclo, etc. Ele é destinado ao transporte de pessoas ou bens, de forma que não se aplica um imposto a ceifadeiras, colheitadeiras, escavadeiras, etc. A jurisprudência do STF tem um aspecto interessante sobre isso, de forma que ela fala que não irá incidir PVA sobre as embarcações. Assim, isso sofre várias críticas da doutrina, porque embarcações de luxo, como os iates, enfim, não vão pagar IPVA, enquanto uma moto vai pagar. Como eu já abordei aqui com vocês, o imposto vai incidir sobre a propriedade do veículo e ele vai começar a contar desde a data de aquisição do veículo pelo consumidor final. Isso é, aquele cuja finalidade seja a de uso. A propriedade ela tem que ser comprovada por meio de documento emitido pelo Detran do estado onde o contribuinte tem o seu domicílio ou residência, uma vez que o fisco pode desconsiderar o domicílio declarado com a finalidade de dissimular o fato gerador, devido à diferenciação do valor da alíquota entre os estados. É importante a gente entender que o consumidor final é aquele que adquire o bem para uso ou consumo próprio, ou integração no ativo imobilizado. O que isso significa? Onde se encerra o fato de todas as etapas da circulação física, econômica ou jurídica da mercadoria ou do bem.
É importante a gente lembrar também que a principal função do IPVA é fiscal, mas ele também vai possuir uma função extrafiscal quando houver diferenciação de alíquota em razão do tipo de utilização ou combustível utilizado pelo veículo. A gente também observa isso quando o veículo é importado ou não. O IPVA, então, ele vai ser calculado sobre o valor de mercado que consta nas tabelas publicadas pelos estados, variando o percentual aplicado de acordo com a tributação de cada estado. Essas tabelas elas são conhecidas como tabela FIPE. O imposto sobre a propriedade de veículos automotivos, ele vai consistir numa relação jurídica obrigacional. Isso é, o seu não pagamento pode implicar na impossibilidade de que renovação de licença de trânsito ou ainda na perda do automóvel. O regime jurídico é próprio e os sujeitos ocupam lugares com atribuições próprias. Os sujeitos da relação jurídica tributária no IPVA, eles são os ativos identificados em leis estaduais ou distritais e eles vão possuir competência para a arrecadação e a aplicação de sanções inerentes à não efetivação do pagamento. Isso é, exigir o recolhimento do imposto. E também vai ter o sujeito passivo, aquele com a atribuição de pagar o imposto a ele exigido. Somos nós, os contribuintes.